escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. O seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Para a tua missão, aviva-nos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, missionários da Convenção Batista Carioca, vocês que estão nos abençoando durante todo este mês aqui em nossa igreja, com o testemunho de vocês, com a vida de vocês, com o trabalho missionário de cada um de vocês. Vocês estão nos inspirando, estão nos motivando a participarmos da campanha Missões Rio 2021. Neste ano queremos abençoar a Convenção Batista Carioca, mas também queremos ser abençoados pelos missionários de Missões Rio. Também sejam bem-vindos todos vocês que decidiram participar deste ato de culto. Que este culto seja para você
uma inspiração, seja ânimo para que você possa enfrentar esta semana cheio de força, de energia, cheio de consciência de que o Senhor está cuidando de você. E queremos neste culto testemunhar isso para todos vocês. Se você quiser conhecer um pouco mais da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, por favor, acesse o site de nossa igreja e neste site você terá todo o histórico deste ministério, bem como o informativo semanal na primeira página do nosso site, para que você possa escolher uma das atividades semanais e assim participar delas. Você está lembrando? Todas as bênçãos que Deus dá a você são para abençoar você, mas para que você também compartilhe estas bênçãos com alguém. Portanto, durante esta semana, tenha um olhar para o próximo, a fim de que ele seja suprido por você, assim como Deus está suprindo a tua vida. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. E Missões Rio nos ensina, nos orienta a vermos este texto e a praticarmos este texto. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. Cuidar de alguém é sim anunciar corajosamente a palavra de Deus. Portanto, neste dia ainda, porque há condições, durante toda esta semana, durante este mês, durante a tua vida, corajosamente anuncie a palavra de Deus. Para a tua missão, aviva-nos. Boa noite, irmãos. Neste momento, oraremos por alguns irmãos enfermos da nossa igreja. Falarei os nomes neste momento. Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Dalva Celina Pinheiro, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Teresa Ferreira. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela vida destes servos que acabamos de ler, servos, membros da Tua igreja, que neste momento precisam de uma intervenção divina. E, Senhor, que Tu possa estar também neste momento sustentando suas vidas, suas forças e sua fé. E que Tua graça, Senhor, neste momento superabunde na vida dos Teus servos. Em o nome de Cristo Jesus, os abençoamos e, Senhor, os colocamos inteiramente diante de Ti, para que o Teu operar e efetuar venha sobre a vida destes servos e suas vidas
sejam de testemunhos, essas dificuldades sejam de testemunhos para outras vidas. Obrigado por cada vida, cada irmão, cada irmã. Os sustente por misericórdia, Senhor, a intercessão que te fazemos neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Feliz campanha missionária da PIB do Rio de Janeiro. Aqui quem fala é o Gilvan Cunha, sou missionário da Convenção Batista Carioca e atuo no Porto do Rio de Janeiro. E é um privilégio estar fazendo parte dessa obra, uma obra extraordinária que é a obra de Deus. Eu sou fruto do projeto dos irmãos, sou fruto da sua oração, da sua contribuição para missões. Fui alcançada há 11 anos atrás ali na Cristolândia, em São Paulo, e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E hoje eu estou ali atuando no Porto do Rio, servindo os agentes portuários, os navios que chegam ao redor do mundo, de todo lugar. E ali tem sido um privilégio para mim. Uma das minhas necessidades é o voluntariado. Eu quero pessoas que queiram trabalhar na obra missionária, pessoas que estejam dispostas a servir, a aprender, que estejam com o coração ensinável para poder aprender ali, seja uma língua diferente, como eu aprendi o inglês ali na prática dentro do porto. Eu me recordo quando o pastor Barman me levava dentro do porto ali, do navio, ele me deixava dentro do navio e ia visitar outro navio e ali eu ficava sozinho. Então eu tive que aprender o inglês ali na prática, na imersão de fato. Então eu deixo aberto as portas para quem quer aprender, quem quer aprender um idioma novo dentro da obra missionária. A campanha de Missões Rios está aí, você pode ser o nosso missionário, você pode ser o nosso voluntário. Vai ser um prazer ter você ali comigo, porque hoje eu estou sozinho, atuo no Porto do Rio, naquela área gigantesca, sozinho, infelizmente. Tenho alguns parceiros dentro do Porto que são de outras instituições, mas representando a Convenção Batista Carioca eu estou sozinho. Mas eu estou de coração aberto para poder aprender, estou de coração aberto para poder receber novas pessoas, novos voluntários, e eu espero que você seja essa pessoa. Vai ser um prazer para mim trabalhar com você na obra missionária. Ali nós atendemos os navios que chegam, os navios estrangeiros, nós atendemos navios brasileiros, atendemos os caminhoneiros, os portuários, as pessoas que estão ali ao redor do porto. Então tem sido um privilégio para mim abençoar esse povo com literatura, com a parceria dos Gideões Internacionais, com doações de Bíblia. Tem sido uma bênção. Irmãos, orem por nós, orem pelo nosso projeto, orem por Missões Rio. Nós estamos em campanha de missões e nós precisamos fazer a diferença. Nada muda se nada muda. Se continuarmos a fazer o que estamos fazendo, vamos continuar a receber o que estamos recebendo. Então vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor Jesus Cristo na obra missionária. Lembre-se que onde tem um coração vazio, ali é o seu campo missionário. Que Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no coração. Aqui quem fala é o Gilvan, missionário da área portuária. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Do amor de Jesus, tua palavra com poder anunciar e a tantos perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar.
Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. O Senhor Jesus gostava de parábolas. Ele contou uma chamada parábola do semeador. Ela está nos 3 chamados evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e eu vou ler aqui na versão de Marcos, Marcos 4, 3 em diante. Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os 4 terrenos. Oremos. Ajuda-nos, Senhor, a identificar o nosso coração com o terreno melhor possível. Ajuda-nos a assimilar a Tua palavra, reproduzindo-a em nosso dia a dia, dando muito fruto como essa boa semente. Em nome de Jesus. Amém. Um escritor francês do século XVII, um fabulista chamado Jean de La Fontaine, ele escreveu o seguinte: se quiser falar ao coração de uma pessoa, há que se contar uma história. Dessas que não faltam animais, ou deuses e muita fantasia, porque é assim, suave e docemente, que se despertam consciências. Olha, isso foi escrito no século XVII. Muito antes disso, Jesus já sabia disso. E foi por isso que ele contou várias parábolas, que são literalmente parábolas, é uma palavra grega que quer dizer uma
coisa ao lado da outra. Então, comparações. Então, as parábolas são histórias de que Jesus lançou mão na tentativa de tornar concreto algo que é abstrato. Alguém definiu parábola como sendo, abre aspas, uma história terrena com um significado celestial, fecha aspas. Esse esforço feito por Jesus de dar concretude a abstrações é o modelo de todo comunicador cristão. Seja ele pregador, professor, palestrante, evangelista, escritor, não importa o uso da palavra que está sendo feito, o uso da palavra, mas é importante que essa palavra seja ilustrada com parábolas, com histórias. E o próprio Senhor Jesus é o nosso modelo, né? Devíamos aprender com ele, porque ele disse, aliás, Mateus escreveu dele em Mateus 13:34, nunca lhes falava sem usar parábolas. Olha que lição. Nunca falava, Jesus jamais falava sem contar uma história. Dá muito trabalho, mas vale a pena, e o Senhor Jesus é o nosso modelo. E aqui está uma dessas histórias que ele contou, das mais conhecidas até. E dessa história, dessa parábola, nós aprendemos que a semente é a palavra de Deus, como diz Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. Descobrimos também que o semeador tem importante papel no processo da semeadura, mas não é o papel mais importante. Quer dizer, ele não é a pessoa mais importante desse processo. O semeador, ele deve ser diligente, ou seja, não pode ser preguiçoso, ele tem que ser inteligente para saber quando plantar, quando colher, quando plantar, quando não plantar, paciente, esperar a semente germinar, e crente, no sentido de ter fé que vai colher. Todo semeador é um crente, porque ele planta na confiança, na expectativa de que vai colher um dia. Na verdade, tudo isso é uma introdução para o que vem agora, que são os terrenos. Jesus menciona 4 tipos de terreno. Observe que o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas os terrenos em que a semente caiu, eles são completamente diferenciados. E por esta causa já se chamou esta parábola de parábola do semeador, mas em vez disso, outros preferem chamá-la de parábola dos solos ou parábola dos terrenos. E por que os terrenos são diferentes? Por quê? Porque eles representam os ouvintes. E os ouvintes são das mais variadas constituições. Somos todos diferentes. A maneira como alguém entra em contato com a palavra de Deus, a maneira como aquele outro ali entra em contato com a palavra e reage a ela, são modos diferenciados. Na parábola, há 4 tipos de ouvintes, então. São 4 terrenos, 4 ouvintes. E enquanto você ouve esta descrição dos terrenos nesta noite, minha oração é que você possa também avaliar o seu coração e ver em que grupo, em que terreno você se encontra. Em primeiro lugar, nós temos o terreno do desinteresse. Parte da semente, diz o versículo 4, caiu à beira do caminho. Caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Vieram as aves e comeram. Dizem que com frequência o agricultor era seguido por grandes bandos de pássaros famintos. Está ele jogando a semente aqui e a passarinhada toda atrás dele para ver se pega uma rebarbazinha, né? Como acontece com as gaivotas quando alguém vai pescar em alto mar. Eu li que os pescadores são perturbados pela presença das gaivotas interessadas ali nos peixes recolhidos. Quando explica
que terreno é esse, lá no versículo 15, que eu não li, mas leio agora, Jesus explica o seguinte: os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Na versão de Lucas, ele registra um dado interessante, diz assim: parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, Lucas 8:5, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então Lucas acrescenta que além das aves do céu terem comido, antes ela foi pisada pelos homens, pisada pelas pessoas. Ou seja, a ideia é que ela caiu, essa parte da semente caiu numa estrada por onde as pessoas transitavam focadas nos seus deveres, focadas nas suas tarefas, apressadas, andando por essa estrada o tempo inteiro. Talvez você ainda não tenha deixado que a semente encontre lugar no seu coração. Talvez a correria da vida tenha impedido você de se aquietar para ouvir a palavra de Deus, e pode ser que nessa correria toda você até acabou pisoteando a palavra por aí. Então não faça isso, até porque a obra da semeadura tem um inimigo poderoso. Jesus dá nome a ele, é Satanás. Jesus diz também o que esse inimigo faz: ele tira a palavra que foi semeada. Tira, ele recolhe, ele esconde, ele confisca a palavra que foi semeada. E meus amigos, a agenda de Satanás não mudou. Ele faz isso de manhã, de tarde, à noite, o tempo todo. O alvo dele é um só: impedir que a palavra germine nos nossos corações. Esse é o alvo de Satanás. O que ele puder fazer para tirar a palavra da gente, se ele puder tirar a palavra e colocar o WhatsApp no lugar, se ele puder tirar a palavra e colocar televisão no lugar, joguinho no lugar, passeios no lugar, o que for, tudo para tirar a nossa atenção da palavra de Deus. É o terreno do desinteresse. Mas há um segundo tipo de terreno aqui, avisado por Jesus. Aliás, antes disso, eu queria lembrar que nós temos um remédio para esse desinteresse. O remédio é só copiar aquilo que o salmista falou no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, em vez de pisotear, de negligenciar, ignorar a palavra, o certo é guardar a palavra, recolher e guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Então esse é o desinteresse. Mas o segundo terreno é o terreno da superficialidade. Superficialidade. No verso 16 e 17, Jesus explica: do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, tinha que ter um mais aqui. Imediatamente a recebem com alegria, mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco tempo. Pouco tempo. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam, desanimam, vão embora. Observe a simpatia é um terreno simpático da superficialidade. Por quê? Porque a pessoa, diz o verso 16, ele recebe a palavra, no final do versículo diz que recebe com alegria. Com alegria total. Mas é errado receber a palavra com alegria? Você perguntaria. Eu responderei, claro que não. É errado receber apenas com alegria. Porque essa parte da palavra
da semente simboliza as pessoas que vivem com a emoção à flor da pele. Elas são tecidas de impulsos, impressões, intuições, instintos. Essas pessoas que recebem a palavra com alegria, elas se arrepiam à toa. Elas ouvem um hino e ficam chorando. Ai, que emocionante ouvir este hino. Ouvem uma mensagem e balançam afirmativamente a cabeça como quem diz: é isso mesmo, pregador, é isso mesmo, pastor. Fazem muitas promessas durante esse tempo da mensagem, mas passada a emoção e retomada a rotina, o que sobra é a superficialidade de sempre. Que coisa triste, digo isso com muita tristeza. Jesus aponta a causa da superficialidade e da brevidade da experiência. O que é? Qual é a causa? Falta de raiz, ou raiz muito rasa, não desce muito fundo a raiz. E sem raiz significa que não havia como a planta absorver a umidade do solo, que é vida para ela. A umidade do solo é vida para essa planta. Mas se ela não tem isso, ela vai durar pouco tempo, como diz o versículo 17. Mas como não tem raiz em si mesmos, duram pouco. Minha pergunta é: você é um crente de raiz profunda? Então, se prepare, porque com toda certeza virá aquilo que Jesus falou: a tribulação virá, a perseguição virá, a crítica destrutiva virá, a zombaria virá, a falta de apoio e de elogio, de entusiasmo também virá. Crente sem raiz não vai muito longe, digo de novo com tristeza. Aliás, é com tristeza, meus irmãos, que eu acreditava que nós não tínhamos esse tipo de terreno em nossa igreja. Achava que éramos todos crentes hiperprodutivos, como o último terreno, vamos ver. Mas a pandemia está revelando que nós também temos esse tipo de crente aqui. O crente sem raiz. O crente cuja raiz está no templo, nas atividades da igreja. Acabaram as atividades, o crente ficou sem saber o que fazer, porque o foco da sua devoção não era o Senhor, era o templo, era a casa, era o órgão, era o microfone, eram as coisas, era a agenda, o calendário de atividades. Uma vez que a pandemia interrompeu isso, essas pessoas estão sem saber o que fazer. Isso é triste, porque a nossa devoção deve estar colocada no Senhor e não nas coisas que perecem. Terreno do desinteresse, terreno da superficialidade. Mas há um terceiro tipo de terreno: o terreno da lealdade dividida. O terreno da lealdade dividida. Jesus disse: outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Aquela parte da semente que caiu entre espinhos, são esses aqui, ó. São os que ouvem a palavra. Isso é muito bom, eu quero ouvir a palavra, irmão, eu quero ouvir a palavra, porque eu, sem ouvir a palavra, eu estou perdido. Tá certo. Mas, olha esse mais de novo aqui, irmãos. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É o terreno da palavra, da semente sufocada, também poderíamos dizer. Eu estou chamando de lealdade dividida, porque as pessoas aqui estão patinando na superficialidade, indecisos entre a verdade de Deus e a mentira do mundo. Essas pessoas nos lembram até uma anedota que eu li essa semana que eu achei engraçada. É a história de um rapaz que gosta de uma moça e ele chega para ela e diz assim: meu amor,
Eu quero que você saiba que eu amo mais a você do que a qualquer outra pessoa, do que a qualquer outra coisa neste mundo. Eu quero que você se case comigo. Que bonitinho, né? Oh, todo mundo diria, se estivesse ouvindo isso em voz alta. Todo mundo estivesse ouvindo isso, diria, oh, que bonitinho. Eu quero que você se case comigo. Eu vou dizer a você que eu não sou rico, você sabe, né? Eu não tenho um iate, nem um Rolls Royce, como o Antônio Moura, mas eu amo você de todo o meu coração. Aí ela pensou por um minuto e respondeu, eu também te amo de todo o meu coração, mas me fale mais desse Antônio Moura. Será que é assim a nossa devoção a Jesus? Estamos olhando para Jesus, mas interessados nas riquezas, nos bens, nas coisas que o mundo faz brilhar em nosso derredor. É curioso que Jesus contou essa parábola, você sabe para quem? Marcos 4:1 diz que Jesus contou essa parábola à beira-mar, e diz o texto, aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. A multidão já significa que é muita gente, e uma grande multidão é muita gente que chegou para ouvir Jesus. Então eu pergunto, o que Jesus tinha contra a multidão? Será que ele sofria de oclofobia, que é o medo, a fobia de multidão? Não era isso não. Que coisa, né? Nada de fobia que Jesus tinha. Ele estava propondo para essa multidão que as pessoas examinassem os seus corações e se tornassem cristãos atenciosos, profundos e comprometidos, atenciosos para com a palavra, profundos e não superficiais, e comprometidos e não interesseiros. O cristianismo das grandes multidões, você sabe o que significa isso. Quanto mais cheia estiver a igreja, maior será o orçamento, mais importância política terá o pastor, e aí o candidato que ele indicar, e os candidatos vão correr atrás dele porque estão interessadas na opinião dele. Irmão, Jesus não quer cristianismo de multidão. O cristianismo de multidão produz esse tipo de terreno, o terreno do desinteresse espiritual, o terreno da superficialidade, o terreno da lealdade dividida. Mas graças a Deus que existe um quarto tipo de terreno, é o terreno da receptividade. Diz o versículo 20, os outros que recebem a semente em terra, diz Jesus, em terra boa, são os que ouvem a palavra. Você gosta de ouvir a palavra? Parabéns para você. Acolhem-na, recebem, pegam para si, não fica jogando indireta para outros não, pega para si, acolhem-na, poderíamos estender assim, aplicam-na à sua vida e dão fruto. E olha só, alguns 30 por 1. Uma semente gerou 30 outras sementes. Outros 60 por 1 e outros 100 por 1. A nova versão transformadora diz assim, as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Explica um pouquinho mais, né? 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Significa, tentando tornar mais claro, se ele plantou o equivalente a um saco de grãos, ele vai colher
30 sacos, ou 60 sacos, ou 100. Então veja que a multiplicação foi maravilhosa. O solo bom produz uma colheita de tirar o fôlego. E o que esse terreno último, da receptividade, o que esse terreno produziu, meus queridos amigos, justificou todo o esforço, inclusive a perda dos outros terrenos. Tudo foi justificado, tudo agora faz sentido. Aí a gente se lembra das palavras do salmista no Salmo 126, versículo 6, aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Olha que contraste poético, ele sai chorando, levanta cedo, está muito frio, e terreno, o solo é duro, e ele vai plantar, reclamando talvez, daí a pouco chega o sol, e o sol queima-lhe o crânio cabeludo, a pele, e ele está plantando. Mas um dia ele vai chegar lá e vai pegar todos os frutos, e vai encher muitos cestos, e vai levar para o mercado, e todo aquele esforço terá valido a pena. O último terreno é o terreno ideal. Se o primeiro estava tão ocupado que nem notou a semente à beira do caminho, este dá atenção total. Se o segundo era superficial e não tinha raiz, este procura se aprofundar na palavra, lê, estuda, pergunta, faz cursos, investe. Enquanto o terceiro terreno está dividido, em dúvida se ama, se não ama, se casa, se não casa, se segue ou se não segue, este último se apega a essa semente, e é por isso que dá muito fruto. Que tipo de terreno é o seu coração? Quero terminar lembrando uma das personalidades mais famosas do mundo literário em português, porque ele trabalhou no Brasil, mas ele era português. Estou falando do padre Antônio Vieira, no século 17. E Antônio Vieira foi um escritor raro, um orador raro. E em seu famoso sermão sobre este texto, chamado Sermão da 60ª, olha, vale a pena, mesmo que você não goste muito de literatura, vale a pena ler o Sermão da 60ª do padre Antônio Vieira. É sobre essa parábola dos terrenos, dos solos da semente. E ele diz em certo momento, que ele também gostava de usar ilustrações. Lembra disso? Que Jesus usava, Jean de La Fontaine disse lá no princípio da mensagem que era bom usar, ele também usava. Ele diz assim, olha, pregavam em Coimbra, terra dele, Portugal, pregavam em Coimbra 2 famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos. Não os nomeio, quer dizer, não vou dar o nome deles, porque os hei de desigualar, quer dizer, não é legal. Altercou-se que houve uma briga, tem que ler traduzindo, né, quase. Altercou-se entre alguns doutores da universidade, qual dos dois fosse maior pregador. E como não há juízo sem inclinação, uns diziam ser este, outros é aquele. Mas um lente, um professor, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira: entre 2 sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo. Não me atrevo a classificá-los. Só direi uma diferença que sempre experimento. Quando ouço saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço outro, saio muito descontente de mim. Que a palavra do Senhor, boa e preciosa semente, caia em seu coração
e faça a obra que dela se espera. Seja o seu coração, amigo, um terreno fértil, um terreno receptivo à palavra de Deus. Vamos orar. Oramos, ó Deus, agradecidos agora pela Tua palavra, semente viva, semente poderosa, semente que no tempo certo produzirá tantos frutos. Nós te louvamos pelos frutos que nós somos e que temos colhido entre nós dessa semeadura. Ajuda, pois, a nossa semeadura, o nosso lançar a semente, que ela possa cair em solo receptivo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos expressar a nossa gratidão a você que acompanhou os nossos cultos, se acompanhou de manhã, muito obrigado, se acompanhou agora à noite, também obrigado, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que a palavra de Deus possa encontrar no seu coração um terreno fértil, um terreno receptivo e dar muito fruto. É a nossa oração, vai ser a nossa oração ao longo desta semana que se inicia. E eu quero aproveitar também, que já que é o primeiro domingo, para agradecer aos irmãos que nos ajudam semanalmente, infalivelmente, religiosamente, aqui para a composição, para a feitura
deste culto. Eu quero agradecer então aos irmãos da Secretaria de Comunicações, a SECOM, na pessoa do irmão Gandhi Giordano, que é o seu líder, e os irmãos que participam lá na cabine toda semana, Luciana e Luiz Persiliano, casalzinho movido a café e fé, né? Um casal muito distinto, que é uma bênção. E também queremos agradecer ao irmão Carlos Roberto da Silva e a irmã Raíssa Carvalho. Esses irmãos ajudam a Secretaria de Comunicações na formatação, na composição técnica deste culto. Queremos agradecer ao ministro de música, nosso querido irmão Eduardo Transcoveski, pela feitura, né, do culto, da ordem do culto, e ele faz as distribuições das tarefas, e é muito bom contar com essa expertise da parte dele. Também nós queremos agradecer aos irmãos, os técnicos da Plugin, na pessoa do seu líder, nosso querido irmão Felipe de Matos. Também queremos agradecer a Gerad, gerência administrativa da nossa igreja, que permite, né, que dá apoio para a realização desta gravação. O líder da Gerad é o irmão João Marcos Sorém, e auxiliado aqui nas flores pela irmã Marlene Vasconcelos. Marlene Vasconcelos também faz esse trabalho aqui toda semana, trocando as flores e escolhendo, enfim, fazendo a obra. Veja que o trabalho do Senhor é uma obra de muitas mãos, não é? Não é uma pessoa só que faz tudo. Desde os dias do Novo Testamento era assim, era sempre um conjunto de várias pessoas trabalhando em conjunto, em harmonia, para que o trabalho possa ser feito. E não vai ser diferente, até Jesus voltar vai ser assim. Então, se você está de fora, você não está participando de nenhum ministério da igreja, mas a igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja não, a igreja está aberta para receber você. Nós temos cultos online, esses cultos, nós temos atividades dos pequenos grupos multiplicadores funcionando, alguns até alguns presencialmente e outros, com todos os cuidados, evidentemente, e outros funcionando pelo online, virtualmente. Então, há muita forma de participar de um ministério, de uma igreja. Você pergunte a Deus onde é o seu nicho, como você pode participar. Nós queremos encerrar este culto desejando a você uma boa semana e desejando a você as palavras de Paulo aos Tessalonicenses na segunda carta, capítulo 3, versículo 16. O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vós. Amém e amém. Deus abençoe você.